e compartilhar com vocês a minha tela de... Bora começar aqui a minha tela de apresentação. Bom, vamos lá. Eu sou a Natália Rodrigues e eu sou hipnoterapeuta. Hoje em dia, eu me considero uma pessoa que tem bastante amor próprio, tá? Eu me amo muito e eu percebo isso não só na forma como eu me vejo, mas também nas minhas ações no dia a dia, em tudo que eu faço, em como eu faço todas as coisas. E hoje eu quero passar isso para você, para que você também possa ter esse amor próprio. Eu sei que, assim, eu falo muito isso, né? Que o amor eu vejo que é um caminho infinito. Então, aqui, deixa eu ver se tá todo mundo conseguindo entrar. Vocês estão vendo minha tela? Então, né? Tudo certo? Sim, perfeito. Ótimo, então vamos continuar. Eu gosto muito de dizer que o amor próprio, ele é infinito. Então, hoje, eu sei que eu ainda não me amo o quanto eu posso me amar. O quanto de amor próprio eu posso ter. É um caminho, gente, sem fim. E ele é maravilhoso. Olha só por que ele é maravilhoso, tá? Vamos lá. Talvez você que está assistindo aqui, você esteja cansada, né? De se sentir insegura, de sentir que você não é suficiente, de muitas vezes entrar num ambiente e não conseguir socializar ou ser você, em essência, que você consegue ser com uma amiga ou uma pessoa próxima, que você tem uma intimidade e que você tem, que você se ama mais com aquela pessoa. Porque tem pessoas que, quando nós estamos com pessoas que nos amam, a gente mostra quem a gente é em essência, né? Quando a gente está com um marido, que a gente está ali há bastante tempo, quando a gente está com uma amiga, que é nossa amiga há muito tempo, pessoas que você tem certeza que te ama, você consegue ser 100% com essas pessoas. E por que a gente não consegue mostrar essa essência nossa para outras pessoas? Por que a gente não consegue mostrar para o mundo? Hoje em dia, eu faço vídeos para a internet, mas houve um tempo que eu era muito insegura, que eu ia postar uma foto, eu tinha que encher a foto de efeito. Eu não conseguia postar uma foto com. Eu tinha que sempre postar com o mesmo ângulo. Eu não gostava de tirar foto de lado, porque eu achava meu rosto de lado feio. Eu não tinha coragem de falar com as pessoas que eu gostava. Se eu gostava de algum cara, eu não tinha coragem de falar com ele, de conversar com ele, eu ficava nervosa. Isso são sinais de que, assim, eu sentia que eu não era suficiente, que eu não era boa. Eu deixei uma frase aqui, eu trouxe uma frase aqui para vocês, que é uma frase que, quando eu li assim, eu achei maravilhosa, uma frase da Clarice Lispector, que é: eu sinto que sou muito mais do que eu sou. Reflete um pouquinho, minuto de silêncio, para vocês refletirem no que é essa frase. Eu sinto que sou muito mais do que eu sou. Eu sei que você muitas vezes já se sentiu dessa forma, de assim, eu sei que eu posso fazer mais que isso, eu sei que eu posso ser melhor que isso, mas por que que eu não estou conseguindo ser? Eu sei que eu posso passar mais, mas por que que eu não estou conseguindo fazer isso? Por que que quando eu vou dar conselho para minha amiga, eu consigo falar para ela exatamente onde ela está errando, eu consigo mostrar para ela como ela é linda, eu consigo, mas para mim mesma eu não consigo. Para mim mesma eu não consigo. Gente, eu tive uma amiga que ela achava todo mundo lindo. Ela falava, meu Deus, fulana é linda. Mas ela se achava muito feia. Ela conseguia encontrar beleza em todo mundo. Ela conseguia ver as qualidades de todo mundo. Mas as qualidades dela, ela nunca enxergava. E ela dava ênfase. Eu tô falando isso de exemplo, mas eu também já fui assim, tá? Ela dava ênfase nos defeitos, nos problemas da personalidade dela. Todo mundo tem, mas em que você vai mais dar ênfase? E como que você vai ver, observar os seus defeitos hoje? Eu tenho certeza que hoje tem áreas na sua vida que não estão como você tá. Então tem uma área ali, pô, não gosto muito, vai, uma área na saúde, pô, não tô com a saúde legal e eu tenho que cuidar. Você vai estar numa postura de quê? De cuidar, de, ação, de fazer acontecer, de esperança sim que você vai conseguir mudar a sua saúde, que você vai conseguir melhorar. Ou você vai ficar na posição de ficar reclamando, de ficar reclamando
de ficar só insatisfeita, reclamando para si, reclamando para os outros, triste porque, meu Deus, por que comigo é assim, sabe? Então, a gente hoje vai mudar essa posição. Hoje eu vou revelar para vocês umas coisas que eu fiz que mudaram minha percepção perante mim mesma. E eu também vou revelar para vocês coisas que as mulheres mais confiantes que já pisaram nessa terra, que vocês conheçam, que essas pessoas fazem, que essas pessoas... Pensa aí agora, numa pessoa, numa mulher que você fala, essa mulher, ela é foda, ela é muito confiante. Pensa agora nessa mulher. É nessa mulher que vocês... É o que essa mulher faz que vocês vão aprender hoje. É isso que vocês vão aprender a ser. Porque vocês podem ser, tá? Não tem nada de diferente. Vocês têm um cérebro também, tem todos os membros aí, tem um corpo, tem uma mente que funciona. Então, vocês também conseguem, ok? Então, vamos continuar aqui. Bom, vamos lá para esse, né? Quem sou eu, que eu trouxe. Eu tinha começado, né, já disse que eu sou hipnoterapeuta. Mas, gente, eu nem sempre fui, nem sempre me amei como eu amo hoje. Nem sempre eu tive coragem de falar, de mostrar, tive essa comunicação boa. Quando eu era adolescente, eu era extremamente insegura, tá? Eu nunca fui tímida, nunca tive problema com timidez. Tá? Eu gosto de dizer que, assim, não é porque uma pessoa é insegura que ela vai ser tímida, tá? Mas a pessoa tímida, ela sempre vai ser insegura. E eu era esse tipo de pessoa que não era tímida, eu falava com todo mundo, sim, sempre fui ali uma pessoa que fala pra caramba, até você dá abertura, meu amor. Aí que eu falo mesmo, sempre falei com todo mundo, mas eu tinha muita distorção de imagem. Então eu achava que eu sempre estava falando errado, eu sempre achava que estava falando feio. Eu gosto de fazer talvez uma analogia, mas é muito interessante. Quando eu estava conversando com alguém ou falando com alguém, eu ficava me imaginando, me observando e ficava me criticando. Então, eu ficava com uma voz na minha cabeça, assim, o tempo todo. Nossa, mas por que você anda desse jeito? Por que você tá falando com essa voz chata? Por que você olha desse jeito? Nossa, eu acho que seu cabelo tá feio agora. Joga pro outro lado. Eu acho que seu cabelo não tá legal. Joga pro outro lado. Então, ficava essa voz na minha cabeça o tempo todo, me criticando. Meu jeito de ser, meu jeito de andar, meu jeito de falar, meu jeito de pensar. Como se tivesse uma inimiga dentro da minha cabeça o tempo inteiro. Vocês se sentem assim? Fala aqui pra mim. Fala aqui nos comentários se vocês já se sentiram assim. Que existe uma voz dentro de vocês que é como se fosse uma inimiga, né? Como se fosse algo que nunca tá te apoiando. Você decide fazer uma coisa diferente. Ai, não vai dar certo isso, você não é boa nisso. Você não consegue. E essa voz, se você dá muito ouvido para ela vence. Ela sempre me vencia. Eu deixava de fazer coisas. Tá? Ela sempre me vencia. Manda aqui se vocês sentem que tem essa voz. Olha, entrou mais gente. Oi, Júlia. Seja bem-vinda. Estava aqui explicando, eu não estava vendo quem entrou, mas que bom que você está aqui. Vamos interagir aí, amigas. Comenta aí. Que vocês têm essa voz dentro de vocês que você sempre está sempre torcendo contra? Tá sempre ali, ó, não vai dar certo, não faz isso, você não merece isso. Eu tinha muito essa voz, e olha só, um segredo, eu ainda tenho, ainda existe aqui, mas hoje ela não é tão presente quanto era naquela época, porque eu aprendi a não dar ouvidos, vou ensinar para vocês, eu aprendi a não dar ouvidos para essa voz e não dar poder para ela. Eu escolhi dar poder para outras partes que existem dentro de mim. Porque olha só, ai, gente, eu vou entrando aqui no linha de raciocínio, e olha como isso é incrível, isso mudou, assim, tudo para mim. Que foi quando eu comecei a entender, isso em processo de hipnose, em processo de autoconhecimento, que existem várias mulheres dentro de mim. Você tem várias mulheres dentro de você. Você tem a mulher que vai te colocar para baixo, você tem a mulher que é mais egoísta, você tem a mulher que é confiante, você tem a mulher que é mais mimadinha, a mulher mais infantil. E para qual mulher que você dá mais abertura? Qual mulher que você permite que a luz da sua consciência esteja? Porque a consciência é a forma como você vai observar o mundo. A única diferença entre você e a mulher que talvez você tenha imaginado lá no começo, quando eu falei para você imaginar uma pessoa muito confiante, muito poderosa que você conhece, a diferença entre você e essa pessoa não é só uma questão de aparência. Muitas vezes a gente pensa que é a aparência. Ai, que ela é mais bonita do que eu. Ai, que ela é ruiva, eu sou loira. Ai, que ela tem cabelo cacheado e cabelo liso. A diferença é a forma de visão.
Imagina se essa mulher entrasse no seu corpo hoje, com a tua aparência. O que ela faria? O que ela faria? Gente, eu fiz esse exercício sem nem saber o poder dele quando eu era adolescente. Porque eu tinha uma fixação pela Beyoncé, porque para mim ela era um modelo de mulher confiante, que faz acontecer. E eu pensava, meu Deus, se a Beyoncé estivesse no meu corpo agora, o que ela faria? O que ela faria, sabe? Começa a ter esse ponto, esse exercício, porque você traz outros pontos de vista para a situação que você tá. Porque muitas vezes você tá fechada em um ponto de vista onde você não tem outra forma de olhar aquela situação que você está vivendo. Você está se olhando, se observando, vendo a sua vida de uma perspectiva. Abre esse campo, abre essa perspectiva para que você possa se ver e ver a situação de outro jeito. Porque existem milhares, infinitas formas de você observar a situação que está acontecendo com você hoje, tá? E aí, continuando aqui, né, no que sou eu. Quando eu era adolescente, tinha toda essa questão com a minha autoestima. E até que eu entrei no meu primeiro relacionamento. Nós não chegamos nem a namorar, nós não chegamos a ter nenhum relacionamento sério. Porque foi bem aquela situação do cara vai te enrolando, enrolando, enrolando. No final, ele não quer nada sério com você. E ele só quer ali passar um tempo e te deixa de escanteio. Pois é, eu era deixada de escanteio, de segunda opção. Pô, não tem ninguém pra sair, eu vou sair com a Nath. E na minha cabeça, ele me amava. Na minha cabeça, a gente ia casar, ia ser a coisa mais linda, e eu era a primeira opção. E eu, no fundo, eu sabia que não era bem assim, mas eu preferia o quê? Acreditar nessa opção. De que não. É porque assim, é que no momento ele não percebeu ainda que eu sou o amor da vida dele, mas ele vai perceber. Então eu tinha essa visão de conto de fadas, tá? E o que aconteceu? Eu me entreguei para um homem que ele não se importava comigo. Ele me zoava para os amigos dele quando estava longe de mim. Ele não me ele não me dava prioridade para nada, entende? E no dia que nós, né, tivemos uma discussão ali, ele apareceu namorando outra pessoa. Olha só, eu achava que nós estávamos super envolvidos e de repente ele aparece namorando outra pessoa. Provavelmente ele já estava conversando com essa pessoa e tudo mais. Então, quando isso aconteceu, eu fiquei realmente muito mal. Eu fiquei, assim, destruída, porque eu achava que estava acontecendo uma coisa e não estava. Então, eu fiquei muito mal mesmo. Eu sei como que é passar por isso. E eu tive que passar por um processo de construção comigo mesma. Porque eu fiquei tão mal que eu pensei, gente, eu não quero isso para minha vida. Eu não quero isso para minha vida. Porque eu já tinha uns 17 anos, tá? Isso eu falo já, porque a maioria das minhas amigas com 17 anos, elas já tinham namorado várias vezes. Então eu fui a mais atrasadinha da turma, sabe? Eu não pensava muito em namoro antes dessa época. Tanto que, assim, eu não era muito bonita. Aqui eu tô abrindo, gente, para vocês uma coisa muito pessoal. Uma coisa muito minha, assim, sabe? Que eu nunca contei, assim, para ninguém. Deixa eu ver quem entrou. Oi, Raíssa, tudo bem? Que bom que você tá aqui. Eu nunca contei isso assim para ninguém, mais amigos próximos que sabem disso. Mas eu acredito que essa vulnerabilidade que eu tô abrindo aqui para vocês vai trazer clareza também, sabe? A gente precisa mostrar as coisas que acontecem. E nessa época eu fiquei tão mal que eu fiquei assim, meu Deus, eu nunca mais quero passar por isso. Nunca mais. E aí eu tomei uma decisão que eu nunca mais ia me apaixonar e ia ser solteira para sempre. Eu falei, eu vou ser solteira para sempre. Porque assim eu tenho certeza de que eu nunca mais vou sentir o coração partido. Quem aqui já sentiu a sensação do coração partido? Comenta aqui para mim. Já teve eu acho que é um karma humano. Todo mundo que nasce humano tem que ter um coração partido ali, primeiro na adolescência ou depois na vida adulta, né? E é realmente muito avassalador. Passei por isso. Como que eu superei, né? Olha só que louco, gente, eu usei hipnose sem nem saber na época, já sabia o que era, eu sempre flertei com esses assuntos de mente, mentalidade, mas eu não tinha a profundidade que eu tenho hoje com a hipnose, não sabia o que era já, mas o máximo que eu tinha visto naquela época ali, gente, era uns vídeos do Pyong Lee no YouTube. Era o máximo, tá? E aí eu falei, cara, eu tenho que mudar isso, eu vou colocar um negócio na minha cabeça. Eu assistia The Vampire Diaries. Quem conhece aqui The Vampire Diaries? Comenta aqui.
É uma série de vampiros. Deixa eu ver aqui quem conhece, gente, tem uma paridade. Fala aqui, amigas. Era uma série de vampiros e eu pirava naquela série. E tinha uma personagem que ela era muito malvada, mas ela era assim, ela fazia maldades, mas tinha uma parte nela que eu admirava muito. É que ela era fria e ela se coloca em primeiro lugar. É claro que vai pro lado de ser vilã, mas ela se colocava em primeiro lugar. Ela não deitava para ninguém, entendeu? Ninguém pegava ela estava sempre em primeiro, sempre vencendo. Gente, a Catherine, ela era, assim, a minha inspiração. Eu falava assim, não, eu quero ser igual a Catherine. E quando eu estava passando por isso, eu falei, a Catherine não estaria sofrendo nesse momento. Ela não estaria sofrendo por ele. Então, eu peguei e eu comecei a ficar mantrando na minha cabeça. Nem sabia o que era um mantra na época, né? Mantra é algo que você repete tantas vezes que começa a se tornar verdade na sua vida. E aí eu ficava falando assim pra mim mesma. Eu fechava o olho, eu colocava uma música que me lembrava ela, eu nem lembro que música era, eu colocava uma música da série e ficava assim, ó. Eu sou como a Catherine Pierce. Eu penso como a Catherine Pierce. Gente, eu sei que parece super bobo, mas eu sentia essa energia. E eu ficava assim um tempão, eu chegava a me emocionar. E olha só, tinha 17 anos, então eu tava ali no último ano da escola, né? E eu via ele na escola todo dia. Então, vocês pensam como é difícil você superar uma pessoa que você tá vendo todo dia, né? É mais fácil quando você não trabalha com essa pessoa ou não convive com ela. Ai, deu frio, né? Deixa eu pôr uma blusa. Tá frio aqui em São Paulo, hein? E quando você não convive com a pessoa, é mais fácil, né? Porque você não vai ficar vendo ela, às vezes você vê suas amigas e tudo mais, mas eu não. Todo dia ele tava lá na escola. Então, eu tava superando. Aí eu via lá a cara dele na escola com a namorada dele nova ainda, gente. Com a mulher lá. Então, era difícil. Mas o que eu fazia? Eu incorporava a Catherine Pierce. Quando eu via ele no corredor da escola, eu erguia a cabeça e fingia que eu era uma vampira malvada, que não se importa com nada. E funcionava. Eu me sentia muito melhor. Apesar de ser algo que não é muito convencional, eu me sentia muito melhor. Eu me sentia bem, sabe? E eu percebi que eu fui superando muito rápido fazendo isso. Ai, gente, eu tô com muito frio, meu Deus. Eu fui falando aqui, nem percebi o frio que eu tava, tô tremendo. Mas isso, cara, como que foi? Eu usei hipnose. Eu entrava num estado, eu vou falar para vocês um pouco mais para frente aqui, como que é a hipnose e como que a gente entra nesse estado, né? Mas eu entrava num estado diferente de consciência, com a música, fechava os olhos e ficava mantrando. Eu sou como a Catherine Pierce. E mudava. E foi incrível, tá? Eu consegui sair disso e eu fiquei durante um tempo sem entrar realmente em relacionamento nenhum. Eu só fui namorar de novo com a pessoa que eu estou hoje até agora, né? Maravilhoso. Mas eu só fui namorar de novo com 23 anos. Tá? Então, eu fiquei dos 17 aos 23 anos sem namorar ninguém. E eu fiquei com um bloqueio emocional também, tá? Eu realmente fiz um bloqueio ali, porque eu até ficava com algumas pessoas, mas eu não me permitia sentir algo a mais para querer namorar. Então, quando eu percebia que algo estava avançando para alguma coisa mais séria, eu sabotava. Ou eu pulava fora, ou eu fazia alguma bobagem para o cara mesmo pular fora. Porque eu não queria e eu não entrava em nenhum relacionamento. E conscientemente, às vezes eu dizia, eu quero ter um namorado, mas no inconsciente não me permitia, sempre sabotava. Aqui eu já falei nessa questão de como que eu usei hipnose sem saber, só não passei o slide. E quando que eu acordei? Depois que eu saí da escola, até antes, né? Quando eu tinha com 17 anos, nessa época mesmo, que eu fui muito atrás, para superar tudo isso, eu fui muito atrás de conhecimentos sobre desenvolvimento pessoal. Então, eu fui acordando nesse sentido, de perceber que eu queria mais da minha vida e que eu não queria viver isso. Gente, eu venho de uma família, minha mãe, ela é separada do meu pai, e a minha mãe, ela teve muitos relacionamentos depois que ela separou do meu pai. Talvez minha mãe assista isso aqui, mãe, não fica brava. Não fica brava, mãe, mas tô ajudando as mulheres aqui, eu tô contando minha experiência, tá? Eu amo minha mãe, gente.
Aí a minha mãe, ela teve, né, alguns relacionamentos, mas foram todos relacionamentos um pouco caóticos e não saudáveis. Então eu tinha muito medo de ter isso para mim. Eu pensava assim, meu Deus, eu não quero entrar nisso. Já pensou viver a mesma coisa que eu vivi com esse menino doido aqui, com um monte de vezes na minha vida? Nunca mais. Então foi uma corda. Eu falei assim, não vai acontecer de novo. Eu vou me tornar uma mulher tão foda, tão incrível, que eu só vou namorar de novo quando eu encontrar uma pessoa que realmente me valoriza, que eu gosto mesmo, que eu sei que não vai me fazer passar por isso. Então, eu tive esse acorda e comecei a estudar muito sobre autoconhecimento, sobre relacionamentos. Foi quando eu conheci a hipnose e fiquei obcecada por hipnose. Até hoje eu sou obcecada por hipnose, porque é uma forma de você mudar internamente o que está dentro de você. Então, isso foi um grande acorda na minha vida. Perceber os relacionamentos da minha volta, não só da minha mãe, mas perceber tudo isso e ver que não é isso que eu quero. Eu quero mais, muito mais. Olha só que interessante que eu vou trazer para vocês agora, tá? Essa informação aqui é ouro. É muito bom que vocês entendam isso para uma análise de mundo diferente das mulheres que vocês conhecem à volta de vocês, que mulheres que se amam pouco, que não se amam nada, mulheres que se odeiam, tá? Tem mulheres que se odeiam mesmo, que se colocam em situações que é, assim, muito triste, tá bom? A gente vai ter aqui, ó, 2 exemplos, tá? A gente tem a Marilyn e a gente tem a Shakira. A Marilyn Monroe, durante muito tempo, até hoje, ela foi um símbolo de mulher confiante, de mulher poderosa, de mulher maravilhosa. O Marco, inclusive, aqui, meu marido, ele me conta que ele era apaixonado. Ele fala assim que quando ele via ela na televisão, ele falou que viu e falou assim, isso, né, adolescente, ele falou assim, meu Deus, essa mulher existe. Então, ele fala que, assim, realmente ela foi um boom, né? Só que o que acontece, gente? A Marilyn, ela não se amava. A Marilyn, ela tinha necessidade de aprovação constante. Ela foi amante, né? Foi amante do presidente na época dela. Ela também foi amante, diz, né? Boatos que ela foi amante de alguns outros artistas, mas aí não é confirmado, né? Só é confirmado que ela foi amante desse presidente. E ela tinha muitos complexos com ela mesma. Muitos complexos. Eu convido vocês, inclusive, a assistir o filme que conta a história dela. Não vamos estender aqui tanto na história dela, mas eu convido vocês a assistir o filme da história dela. Era uma mulher muito depressiva, tinha muitos problemas com a mãe, tá? Ela sofreu abusos na infância. Então, ela não se amava, gente. Quando ela entrava na Marilyn, ela entrava num personagem. Para aparecer na TV, ela entrava num personagem. Mas na vida real não era o que acontecia. Na vida real, aqui dentro, ela estava muito mal. Ela não tinha uma força interna. Ela não tinha. Então, olha que louco, né? Às vezes a gente se compara com a mulher que a gente vê na internet. Meu Deus do céu, ela tem a vida perfeita. Ela é linda. Ela tem um namorado perfeito. Ela tem a casa perfeita. Mas a gente não sabe. A gente não sabe o que está acontecendo aqui dentro na pessoa. E muitas vezes você vê uma mulher que tem a vida mais simples, que não é o padrão de beleza, mas essa mulher, ela é confiante de verdade. Ela ama e acolhe a história dela. Porque isso é um ponto que vocês precisam pôr na cabeça de vocês. A sua história não pode determinar quem você é. Você honra a sua história. Nath, passei por muitas dificuldades na infância, talvez abusos, situações difíceis. Você não pode mais permitir que essas histórias determinem quem você vai ser hoje. Porque senão você vai ser uma mulher fraca. Uma mulher que é vítima das circunstâncias. E não uma mulher que constrói a própria história, que constrói o próprio destino. A Marilyn é esse exemplo. A gente tem a Shakira, gente. A Shakira, ela é uma mulher fora da curva. Ela é uma mulher extremamente disciplinada. Olha que louco, a disciplina, ela é uma característica muito forte nas pessoas que se amam.
Por que que o amor, ele reflete em todas as áreas da nossa vida? Se você se ama, olha que louco, se você se ama, você se alimenta bem. Se você se ama, você se coloca em lugares bons. Se você se ama, você faz o melhor para você. Então, todas as outras áreas na sua vida vão refletir no amor próprio que você construiu dentro de si. A Shakira, gente, ela descobriu uma traição. Ela tem filhos. Ela estava ali tranquila com aquele cara e ela amava ele. O Piqué, né, que é um jogador famoso ali, ela amava ele. E o que ela fez? Ela terminou. Ela seguiu em frente. Muitas mulheres continuariam. Porque, mas porque ele é lindo, porque a gente tem filho, porque estamos assim, sabe? Gente, não. É não. Ela seguiu o caminho dela. E o que ela fez? Dinheiro. Ela fez música. Lançou álbum. É isso que ela fez, essas lindas. Ela fez o quê? Tem um termo que eu adoro, que é fazer das lágrimas diamante. Tava triste, tava mal, mas ela falou, não, eu vou dar a volta por cima. Vou fazer uma música, fazer dinheiro, e vou dar o meu melhor, vou ir fazer show, vou continuar, e vou me erguer muito melhor do que eu estava quando eu estava no relacionamento. É isso que a mulher que se ama faz. Ela não se importa com o tempo, ela não se importa com idade, ela se importa em ser a melhor versão dela a cada dia, em ser melhor a cada dia, e em passar, ela não liga se ela passa, ela liga, claro, né, mas é de uma forma diferente, se ela passa por uma situação difícil, ela vai sentir a dor, ela vai sentir o sofrimento. Muita gente acha que ela não vai sentir, vocês acham mesmo que a Shakira não ficou mal? Eu tenho certeza que ela ficou. Que ela chorou, que ela ficou mal, que ela ficou triste, porque ninguém em casa querendo terminar, gente. Ele mostrava ser um príncipe para ela. Mas quando isso aconteceu, eu tenho certeza que ela ficou mal. Mas como que ela lidou com isso? Ela sabe que passa. Olha só, tenha consciência que tudo passa. Principalmente se você trabalha para que aquilo passe ainda mais rápido. A Shakira, ela fez música, seguiu em frente, entendeu? Tá fazendo o maior sucesso, fez aí a música da Copa de novo, né? Maravilhosa. E outra coisa nela, ela não se importa com o tempo, não. Quantas mulheres que vão envelhecendo e vai chegando ali, e aí as pessoas começam, ai, tá ficando velha, tá ficando feia. A Shakira, gente, ela não para. A cada ano que passa, ela fica mais poderosa, ela fica mais linda, ela dança no palco, ela faz tudo. Inclusive, eu acho que ela tem mais do que 40 anos. Isso é uma informação que eu tenho para vocês, mas eu vou pesquisar aqui para ver a idade da Shakira. Porque a gente precisa também. As mulheres que se amam de verdade, elas não têm esse complexo com idade. Porque a gente é muito ensinada que, ó, cuidado, que você vai começar a envelhecer, vai sumir o seu poder, né? Que foi uma ideia, é uma ideia muito propagada pelos Red Pills, né? Hoje em dia, que ai, a mulher perde o valor com tal idade, mas infelizmente essa crença que eles têm é um reflexo de uma coisa que a sociedade pensa. E até nós, mulheres, muitas vezes pensamos. Quando a mulher que eu já ouvi falando, ah, mas eu tô velha para isso, você nunca mais, ó, presta atenção aqui em mim, nunca mais você vai dizer essa frase, eu tô velha para isso, tô velha para aquilo. Não vai mais, tá? Ó, a Shakira tem 47 anos, suas lindas. Não, ela tem 49. Tem 49 anos. Ela tem 49 anos. E olha como ela se encontra. Ela dança no palco, ela faz de tudo. Ela terminou um divórcio de 49 anos. Muita mulher que chega na cidade fala assim: ah, não vou terminar mais não, porque senão eu vou ficar sozinha. Quantas mulheres vocês já viram pensando isso? Ai, Nath, mas ela é a Shakira, né? Amiga, e daí que ela é Shakira? Por que você não pode ter essa postura na sua vida hoje? Você só pode ter uma postura assim se você também tiver com a Shakira e for endinheirada. Você pode ter essa postura mesmo não sendo a Shakira. E você deve. Eu, gente, tenho um mantra na minha vida. Eu penso assim, ó. Cada ano que passa, eu fico mais inteligente, mais linda e mais rica. Cada ano que passa, eu fico mais inteligente, mais linda e mais rica.
o tempo, ele não vai me barrar. Entendem? Então, a coisa do amor próprio é você se amar em todas as suas fases. Todas as suas fases. Não é de ficar pensando em fase do passado. Fase do passado. Tem uma youtuber maravilhosa que chama Bárbara Moreira. Se vocês quiserem, vai ficar gravado aqui, eu vou colocar no grupo esse vídeo, mas chama Bárbara Moreira. É muito legal o canal dela, gente, bem legal. E tem um vídeo dela que ela fala uma coisa que, nossa, me pegou, que eu vou passar aqui para vocês. Ela fala assim, ó, ela fez isso, inclusive foi no aniversário de 40 anos, se não me engano. Ela falou assim, gente, quando eu tinha 15 anos, eu me odiava. Eu olhava minhas fotos e eu falava assim, meu Deus, como eu tô feia, como eu sou feia. Ai, como eu gostaria de ser assim, assado. Quando eu fiz 20 e poucos anos, eu olhava as minhas fotos de 15 anos e falava assim, ai, como eu era linda, como eu era bonita. Olha meu corpinho de 15 anos, que linda. Mas com 20 anos eu não gostava. Falava assim, ah, eu era mais bonita com 15. Agora eu estou envelhecendo, tô feia. Aí com 20 anos fica aquela insegurança. Com 30, ela olhava as fotos dela de 20 anos, mesma coisa. Nossa, eu era tão linda com 20 anos, agora eu já tô com 30, tô ficando velha. Mas eu era linda com 20 anos, né? Nossa, queria muito voltar para ter essa beleza dos meus 20 anos. Adivinhem, com 40, olhando as fotos de 30. Nossa, queria tanto voltar a ter 30 anos para ter essa pele dos meus 30 anos. E é assim. O tempo que você está agora, você tá linda. Você tá no teu ápice. Para de ficar se comparando nem com você do passado. Hoje você está mais madura, mais consciente, mais inteligente. Muitas mulheres se sentem inseguras, porque o homem não vai gostar, porque o homem... Gente, sabe homem que se importa tanto com isso? É um homem idiota. Vocês não querem um cara idiota na vida de vocês. O cara que não vai ficar com você porque, nossa, porque ela tem tal idade. Claro, se ele alinha a mesma faixa que você. Ô, minha filha, esse cara tá na sua vida, né? Porque um cara incrível, um cara foda, ele não se importa com essas coisas. Ele vê que você é uma mulher inteligente, que você é uma mulher incrível, que você é uma mulher que é confiante de verdade. Interessante. Esse cara não vai deixar você escapar. Não vai. Não vai. Olha só. Shakira, quando descobriu uma traição, mesmo amando e tendo filho, seguiu em frente de cabeça erguida e não permitiu que a idade a limite. Não permitiu. Ok? Cadê? Aqui, vamos para o próximo. Vamos falar sobre o amor, né? O amor próprio mesmo. A gente tá falando, claro, né? Mas vamos aprofundar um pouco nesse lance do que é o amor, né? O amor, eu trouxe aqui essa frase que o amor não é só flores. Quando a gente pensa em amor, a gente pensa em amor romântico, ou a gente pensa no ato de se olhar no espelho e se sentir bonita, não é? Mas o amor, ele vai muito além disso. O amor, ele está em cada ação que você faz no seu dia a dia. O amor, ele tá quando você escolhe, vamos supor que você está aí em um processo de emagrecimento, e aí você, não sei como que, imagina que o seu processo de emagrecimento é assim, você até pode ali comer umas coisas besteiras e tudo, mas é um momento que não dá, não é, né? Você já comeu as besteiras de hoje, então agora você tem que ter um limite ali, né? O amor próprio é o que vai fazer você comer só um pedaço de bolo. Ó, tô com esse bolo aqui desse tamanho, minha vontade de comer 10 pedaços. Mas você vai comer um. E vai, tudo bem, estou satisfeita, eu comi um pedaço. O amor próprio, ele está nessas ações. Olha que louco. É você muitas vezes, mas muitas vezes mesmo, ir contra você mesma. Esse é o dom que eu estava falando para vocês, que é um segredo de mulheres, das mulheres mais poderosas, mais confiantes. Elas aprenderam com a vida, elas sabem como ir contra elas mesmas. Meu, quero muito mandar uma mensagem para ele, porque eu não consigo, eu tô apaixonada, eu vou atrás dele, eu vou mandar uma mensagem, mas ela não faz. Porque apesar dela querer muito isso, do corpo dela estar gritando por isso, ela não faz. É ela não comer os 5 pedaços de bolo, porque
ela sabe o que ela quer fazer, ela se ama, então ela vai atrás do corpo que ela quer, da forma que ela quer estar. Então ela vai dizer não. Se amar é chato, entendeu? Se amar é chato às vezes. Você vai ter que fazer. Só que assim, é claro que a recompensa lá na frente é muito maior, né? Porque viver tendo ali o corpo que você deseja, tendo ali muitas vezes trabalhando no trabalho que você gosta, estando com uma pessoa que te valoriza, não é? Você se ama, você também não vai entrar num relacionamento com o Zé Ruela, que não faz nada por você, que não tá nem aí por você, que só te trata mal. Se você se ama, você vai ser bem exigente. E você vai ter recompensa por isso. Então você tem que escolher qual que é a sua dor que você quer. Você quer que dói porque você está vivendo uma vida infeliz, porque você não consegue realizar nada que você quer, o tempo vai passando e você não faz nada por si mesmo, você vive se colocando em situações com pessoas que não te tratam bem, que não gostam de você vive deixando a sua saúde de lado, e a dor vai ser muito maior de arrependimento. Ou você quer sentir a dor de falar não pro bolo, de não mandar mensagem para aquele cara que te maltrata. Qual dor que você escolhe? A dor de muitas vezes ir para academia quando você não está afim? De pegar uma câmera e gravar o vídeo que você falou que ia gravar, que precisa ser gravado? Qual é a dor que você escolhe? Eu não sei vocês, mas eu escolho a dor de me amar, de fazer o que precisa ser feito. Então, as pessoas que se amam, põe na sua cabeça, as pessoas que se amam aprendem a ir contra si mesmas. E isso foi um conselho, inclusive, de Cristo. Cristo fala o quê? Negue-te a ti mesmo. Porque se você for fazer tudo que você quer, que o seu corpo quer, tu vai agir como uma criança mimada. E você não vai ter bons resultados. Não vai. Olha só, coloquei aqui uma coisa importante, tá? Truque das sábias para tomar decisões de amor próprio, de amor por consigo mesmas. Que é você, é sua filha amada. Gente, isso aqui, nossa, isso aqui é ouro. Isso aqui, quando eu me deparei com essa ideia, ai, foi muito transformador. Olha só que interessante, tá? Quem aqui, vocês têm filhos? Quem aqui tem filhos? Eu tenho uma filha, e aí eu entendi, tenho essa sensação, olhando minhas fotos de 15, nunca estamos satisfeitas com o agora. Não é? A gente nunca está satisfeito. E quando você tinha 15 anos, Bruna? Quando você tinha 15 anos, eu tenho certeza que você tinha ali umas inseguranças ainda com você. Né? Então, a gente sempre tem essas coisas. Mas, enfim, gente, voltando aqui, eu tenho filha, tá? E eu entendi isso. Se você não tem filha, eu quero que você imagine alguma pessoa que você ama muito. Pode ser uma sobrinha, sua mãe, irmã, uma pessoa que você ama muito, uma mulher que você ama muito. Você vai escolher um homem para essa mulher. Que homem que você recomenda para ela? Todas as vezes que eu atendi mulheres que estavam com homens zoados, assim, homens nada a ver, eu pergunto, ó, você recomendaria ele para sua filha? Recomendaria um homem igual a ele para uma pessoa que se ama? Não, jamais, Nath. Nunca que eu ia desejar um homem desse para minha filha. Nunca que eu ia desejar um homem desse para minha melhor amiga. Ó, Raíssa tem filha. Rai, tudo que você vai fazer, tudo que a gente vai fazer para os nossos filhos, a gente quer que eles sejam, entregar sempre o melhor para elas. Eu vou fazer comida para minha filha, eu como miojo, mas não vou dar miojo para minha filha. Olha que louco. Ah, eu vou ficar lá com cafajeste, mas para minha filha eu não quero que ela fique com cafajeste. Ah, eu vou ficar sem estudar, vou parar de estudar o meu nicho, vou parar de crescer na vida, mas a minha filha eu não quero que ela pare de crescer na vida. Você precisa agir com você mesma como uma mãe que age com a filha. Veja a si mesma como a sua filha amada. Porque a sua filha amada... Ai, obrigada, amor. Porque a sua filha amada... chazinho quentinho. Não queimou. Ai, que delícia. Esquentou. Porque a sua filha amada agora é você.
E tudo que você for fazer para você, se pergunte, eu recomendaria isso para minha filha? Ah, eu vou fumar. Ah, eu fumo. Você gostaria que sua filha fumasse? Não. Então por que você não para de fumar? Por que você não tenta parar de fumar? Vocês sacaram? Olha que legal, gente. Isso aqui foi sensacional, porque isso trouxe luz para minha vida, no sentido de, cara, as coisas, as ações que eu tô tendo no meu dia a dia, todas as coisas que eu tenho feito, será que essas coisas eu gostaria que a minha filha fizesse? Isso traz outro rumo, outra percepção para você, para as coisas que você está fazendo na sua vida, as coisas que você tá, as decisões que você tem tomado. Então, usem isso, usem isso. Ah, estou indecisa com tal coisa, estou indecisa com tal ação. O que você recomendaria para sua filha? Porque você puxa o amor para ação. Muitas vezes você não está conseguindo puxar o amor para decisões na sua vida, mas tu consegue puxar o amor quando é para sua filha, quando é para alguém que você ama, porque o amor está lá. Só que o que acontece? Gente, tem uma frase de Rumi, tá? Que é um monge que eu acho maravilhosa, que ele fala assim, ó, o amor, ele está em todos, só que as pessoas constroem tantas camadas e camadas em cima desse amor que ele some, mas ele está lá. Camadas de rancor, de raiva, de medo, de tristeza, arrependimento, culpa. E você vai sufocando esse amor dentro de você. Então, você precisa liberar tudo isso para o amor entrar na sua vida, por você e pelos outros. Não é? Explodindo a minha mente. Gente, isso é muito essencial. Porque a gente não é ensinado a se amar. A gente é ensinado hoje em dia a fugir da visão das pessoas, a fazer o que as pessoas querem, a não desagradar, a ser perfeito. A gente não é ensinado a fazer o que você sente que você tem que fazer, porque isso vai te trazer satisfação. Satisfação genuína, eu digo, tá? Não satisfação momentânea, prazer momentâneo. Satisfação como pessoa na vida, sabe? Então, tenham sempre essa reflexão, sabe? Não deixem isso passar. Eu também quero contar aqui para vocês essa questão desse segredo de ser inabalável. Porque o que é você ser inabalável? Você passa. O que eu tinha trago aqui o exemplo da Shakira, né? Ela passou por uma situação muito difícil. Muito difícil. Mas ela não se abalou. Não se abalar não é não sentir dor. Não é não sofrer, tá? Você vai sentir dor com as coisas da vida, gente. Não tem como fugir disso. Pô, fulano, as pessoas são imprevisíveis, muitas vezes a gente coloca expectativas, não só em relacionamentos, mas até mesmo filha, né? Eu tenho muito essa consciência, inclusive eu tenho um mantra que eu falo, eu liberto a minha filha de cumprir com as expectativas que eu coloquei nela. Porque eu sei que, com o passar do tempo, a gente coloca muitas expectativas nas pessoas, nos filhos, e quando essa pessoa não faz aquilo que a gente espera, a gente se frustra, a gente fica mal, a gente sente dor. E é preciso saber passar pela dor, entendendo que sempre do outro lado da dor vai ter algo. Muitas pessoas não conseguem passar pela dor. Elas fogem da dor porque elas acham que a dor é a morte. E olha só que louco, a sua mente, ela foi treinada para isso. Se você permite que a sua mente reconheça a dor como morte, você não vai passar por ela. Olha que legal esse exemplo aqui, ó, que eu vi um podcast uma vez de um comediante, e ele estava contando que quando ele fazia os stand-ups, tem um nome isso, mas eu não me recordo agora, mas é quando o comediante puxa alguém da plateia e faz uma piada. Por exemplo, você aí, de onde que você é? Eu sou de tal lugar. Aí ele vai lá e faz uma piada com o lugar que a pessoa mora, e começa a conversar e fazer piada com a pessoa, na plateia. E eu nunca tinha parado para pensar nisso, mas ele fala que é muito difícil, que poucos comediantes fazem isso porque é difícil, porque muitas vezes você chega no palco com ali as suas piadas meio que montadas, um roteiro ali, né, vou fazer essas piadas aqui. E quando você puxa alguém da plateia, você tá puxando o desconhecido. Porque, o que aquela pessoa vai falar? E como que eu vou criar alguma coisa ali na hora com o que aquela pessoa falar? Então, ele tinha muito medo de fazer uma piada ruim,
Ou não pensar em nada, ficar em branco, e todo mundo ficar em silêncio. Ou todo mundo, sei lá, não gostar da piada. Ele morria de medo disso acontecer. E dá um pavor, né? Eu fico imaginando, gente, a pessoa tá no palco contando a piada, ninguém ri. Ai, que medo. Mas olha que louco. Ele falou assim, cara, um dia eu dei o louco. Fui lá e fiz isso. Tava lá fazendo o stand-up, de repente, pá, chamei a pessoa da plateia. E o pior aconteceu. Dei branco, aí fiz uma piada péssima, ninguém riu, a pessoa ficou com cara de batata me olhando. E aí eu fiquei lá, assim. E sabe o que eu saquei? Eu acho que meu cérebro entendeu que eu não morri. Nossa, eu tô vivo ainda. E eu fui pra casa pensando, cara, não mudou nada na minha vida. Tô bem. E aí ele fez isso mais e mais vezes. E hoje ele é muito bom nisso. Então, olha só. Quanto mais você foge da dor, menos você vai aprender a lidar com ela. Quanto mais você foge da frustração, menos você vai aprender a lidar com ela. Permita a frustração. Permita se sofrer, sentir a dor. Não precisa reprimir. Pô, quero chorar, fiquei brava com isso. Não, chora ali, claro, sem ferir ninguém, de preferência. Mas permita que essa sensação passe por você como se fosse uma onda que vem e passa. E aprenda a se reerguer. Nossa, uau, passei por isso e tô vivo. Fulano me odeia, mas também eu tô vivo. Ah, ciclano tem uma visão de mim agora, disso, mas e daí, sabe? Deixa as pessoas. No final, quando você tiver uma senhora, tiver aí com seus 80 anos na cara, você vai lembrar dessas coisas, você nem vai, ó, ligar para essas pessoas. É muito assim um exemplo igual quando a gente está na escola, né? Quando a gente está na escola adolescente, a gente fica assim, pensando, meu Deus, tem que não pode desagradar ninguém. A gente fica com um maior desespero, né, adolescente, que tem que ser aceito. E aí depois a gente sai da escola, ninguém que estava na escola, pouquíssimas pessoas a gente mantém contato. Pouquíssimas. Você não conversa com ninguém? Não importou nada? A reputação que você tinha na escola muitas vezes já era, nem existe mais. Eu nem lembro muito bem qual era a minha reputação na escola. E assim a vida. As pessoas vão passar, vão te julgar, depois vai esquecer, aí vai começar a julgar os outros também, e aí você também julga umas pessoas aqui e ali, e vai passando, e todo mundo se julga, todo mundo erra, todo mundo passa vergonha, mas ao mesmo tempo todo mundo tem medo. Todo mundo tem medo de passar por coisas que todo mundo passa. Então, tenha isso dentro de você. Eu sou inabalável. Estou preparada para a vida. Estou preparada para o que acontecer. Ah, me traiu. Ah, fulano foi embora. Ah, fui demitida. Ah, tal coisa aconteceu. Tá bom, eu vou encarar isso. Vai passar, eu vou dar um jeito. Eu vou dar um jeito. Eu vou passar por isso. Daqui 5 anos vai estar tudo bem. Daqui 2 anos, daqui 1 mês. Às vezes é uma coisa tão boba que a gente dá uma importância tão grande que é uma coisa que, sei lá, daqui 2 dias não vai estar importante, mas você tá lá. Não, mas isso aconteceu. Não, relaxa. Relaxa com algumas coisas. O senso de urgência que você precisa ter é para o teu crescimento, com o seu desenvolvimento, seu aprendizado, seu crescimento. Agora, você ter senso de urgência com o que as pessoas vão pensar de você, sabe, não... Vamos seguir em frente, ser inabalável. Se uma pessoa te feriu, te machucou, sente a dor, mas se erga. Se erga forte, mais forte do que você estava antes. Mudando de identidade. Vocês lembram que eu fazia aquele exercício? Lembram? Que eu acabei de falar, né? Vocês lembram que eu falei que eu fazia aquele exercício? Eu sou a Catherine Pierce, eu sou como a Catherine Pierce. Eu penso como ela, eu ajo como ela. Vocês vão começar a criar uma identidade diferente. Crie um ideal de mulher que você deseja ser. Com todos os detalhes. Ah, se você não quiser fazer isso, você pode pegar uma inspiração. Usa a Shakira. Ou pode ser uma pessoa também que você acompanha, que você gosta, uma inspiração. O que essa pessoa faria no meu lugar? Como que essa pessoa reage às coisas? Como que essa pessoa faz as coisas? Se essa pessoa tiver um livro, se essa pessoa tiver uma coisa melhor ainda, como que essa pessoa vê o mundo?
E você vai começar a modelar a si mesma a partir dessa imagem, desse ideal que você tem. Porque se você não sabe para onde você quer ir, você não vai para lugar nenhum, você vai ficar perdida. Então, saiba quem você quer se tornar. Ah, gente, quando eu estou fazendo meu atendimento, hipnoterapia, a primeira pergunta que eu faço, primeira pergunta, qual o seu estado desejado? Qual o teu estado desejado? Porque o que você está agora? Ah, eu fumo. O estado desejado é que eu quero não ser uma fumante, eu quero ser uma pessoa que não fuma nada. Ah, meu estado atual é que eu tenho dependência emocional de ciclano. Meu estado desejado, eu quero ser independente emocionalmente, quero ser uma mulher independente emocionalmente. Então, crie o seu estado desejado. Tenha em mente qual que é ele, tá? E como que a gente vai mudando de identidade? A gente tem a hipnose, que é uma ferramenta poderosíssima, mas aqui eu também vou trazer uma coisa que eu faço, que eu fiz na minha vida e que eu até hoje faço, porque eu ainda não cheguei no meu ideal desejado. Ainda não cheguei, eu tenho muita coisa para aprender, para crescer, e eu estou mirando muito alto. Isso aqui é o topo, a ponta do iceberg da Natália, que eu ainda posso ser, que eu sei que eu tenho potencial para ser e que eu vou me tornar. Então, qual que é isso? É você dar votos para a sua nova identidade. Um exemplo, tá? Ah, eu quero me tornar uma atleta. Quero ser uma pessoa que está sempre treinando, sempre ativa. O que um atleta faz? Você não vai se forçar a ter ações, a simplesmente ir lá e começar. Ah, agora eu vou começar a correr todos os dias. Começa com as pequenas ações de um atleta. Como um atleta pensa? Foque, mire na identidade. Ah, um atleta, ele vai buscar fazer cardio todo dia, pelo menos. Todo dia de manhã, ele corre um pouco. E aí você vai correr, mas não com pensamento, ó, gente, é a visão que você tem daquilo ali. Não com pensamento de, caramba, tem que correr porque eu quero emagrecer, porque eu quero isso, não. O seu objetivo é emagrecer ou o seu objetivo é ter uma saúde, um corpo, você não vai pensar no objetivo em si. Você vai pensar na identidade, você vai pensar o que faz uma pessoa que consegue emagrecer. O que faz um atleta, uma pessoa ativa no atletismo ali? Essa pessoa corre, essa pessoa se alimenta bem. Então, cada vez que você tem uma ação em direção a isso, ó, levantei e fui correr. Você vai pensar assim, ó, mais um voto para minha identidade de atleta. Cada ação que você toma, que é uma ação que um atleta faria, é um voto para que essa personalidade tome mais espaço na sua vida. Imagina que aqui é um governo. Quem que você está votando? Se você escolhe ficar deitada, procrastinar e não fazer nada, você está dando um voto para a sua preguiçosa. Se você escolhe lá e comer 5 pedaços de bolo de uma vez, você está dando mais um voto para a sua identidade de pessoa que não tem constância, que não se alimenta, para a sua identidade não saudável. Então, pensa que cada ação que você vai tomando no dia a dia, você está dando um voto para uma pessoa, tá? Ah, eu quero ser mais organizada. Gente, isso é uma coisa que hoje eu melhorei muito. Mas eu buscava muito ser uma pessoa organizada, porque eu era muito bagunceira. Então, qual que foi o meu processo? Eu comecei a dar votos para como que uma pessoa organizada faz. Ah, ela levanta e ela já arruma a cama. Então, se eu levantar e já arrumar a cama, o ponto não é nem arrumar a cama. O ponto é, estou dando um voto para essa identidade. Para essa identidade possuir a minha vida. Entendem? Vocês sacaram? Gente, isso aqui é muito ouro. É muito ouro. O foco é na identidade. O foco não é exatamente na ação que você vai fazer, na tarefa e nem no objetivo. O foco é se tornar. Eu quero fazer mais dinheiro. Quero ser rica. Como que a minha versão rica age? Qual que é a ação que essa pessoa faz? As pequenas ações. Ah, essa pessoa se organiza financeiramente. Ah, essa pessoa faz isso. Dê votos para sua nova identidade. Isso ficou claro? Isso aqui para mim, gente, pelo menos quando eu aprendi, mudou tudo. E aí agora a gente vai falar da hipnose, que é
Essa ferramenta maravilhosa. Poder da hipnose na construção de amor próprio e na mudança também de identidade e de tudo na vida, gente. A hipnose, ela é uma ferramenta de transformação interna para todas as áreas da nossa vida, tá? Então, vamos lá. Começando aqui pelo consciente e o subconsciente. O nosso subconsciente, deixa eu descer um pouquinho aqui que tem coisa. Aqui tô. O nosso subconsciente, ele é onde guarda todas as nossas memórias, tá? Que é a forma como a gente foi criada. Até os 7 anos de idade, a gente absorve tudo. Então, tudo que os nossos pais falam pra gente que a gente é, tudo que a gente vê os nossos pais fazendo, a gente vai absorvendo. E nós somos educados, não só pelos nossos pais, mas por todas as figuras de autoridade. A figura de autoridade, ela é muito importante para a construção de quem a gente é. Todo mundo que, quando você era criança, que você via como figura de autoridade, programou sua mente, pode ter certeza. Seja o pastor da igreja que você ia, sua professora, sua avó, seu tio, pessoas que você deu ali autoridade. Essas pessoas diziam quem você é. Quando a gente é criança, até os 7 anos, é como se você estivesse... É como não, você realmente está aprendendo a ser você. Você está aprendendo quem você é. Então, se a sua mãe olha para você e fala assim, você não sabe fazer isso, você é burra. Você não tem capacidade disso. Não mexe aí que você sempre quebra as coisas. Seu cabelo é feio, prende ele. Todas essas afirmações, todas essas coisas, a grande maioria delas, pelo menos, foram usadas de ferramenta pela sua mente para construir quem você é. Seja positivo ou negativo. Gente, o subconsciente, ele não tem julgamento de certo e errado. Não existe isso lá. O que foi dito e foi colocado lá é o que vai ser. Então, quando você é criança, você foi absorvendo várias informações que as pessoas disseram sobre você. Pode ser que você tenha sofrido um bullying ali no prezinho. Pode ser que várias coisas tenham acontecido e você foi criando algo sobre você mesma que não era uma imagem legal, né? Então, qual que é a nossa missão hoje? Nossa missão é tirar todo o lixo que colocaram na nossa cabeça. Porque eu também não gosto desse negócio, não, de eu sou vítima da sociedade, vítima da minha família. As pessoas que eu sou assim hoje porque minha mãe me criou assim, porque meu pai me criou assim. Tem uma parte de verdade? Tem. Você é assim porque você foi criado assim. Mas qual que é a parte aí que não tá legal? A parte que você não pode mudar. A partir do momento que você percebe que tem uma característica em você que está te atrapalhando, que está te fazendo mal, e que está atrapalhando, fazendo mal pessoas à sua volta que você ama, se movimente. Se movimente. Estou falando aqui de hipnose, mas a pessoa que ela não conhece hipnose, a pessoa que se ama e que ela quer mudar, ela vai buscar o que for, ela vai buscar uma terapia, vai buscar uma psicóloga, vai buscar isso, vai buscar aquilo, vai buscar ver um vídeo, ler um livro. Na minha época, eu lia muitos livros, eu ia entender, eu tô com esse problema aqui. Alguém já teve esse problema e resolveu. Isso foi sempre o pensamento que eu tive. Cara, tô com problema de organização. Alguém já teve esse problema e resolveu. Então, eu vou buscar quem que resolveu e como que ele fez. Então, eu vou procurar um livro, vou procurar um vídeo na internet, vou procurar alguma coisa para ver o que essa pessoa fez. Então, tenha essa mentalidade de eu vou mudar. Se eu não gosto disso em mim, eu vou mudar. Eu não sou obrigada a conviver com o lixo, todo o lixo que colocaram na minha cabeça quando eu era criança. Você não é, tá? Então, a forma como você foi criada, aqui que eu coloquei, interfere em toda a sua vida, toda a perspectiva que você tem de si mesma, ok? E a hipnose, como que a hipnose vai funcionar? O seu inconsciente, ele tá lá, cheio de afirmações, cheio de coisas que não são suas, cheio de ideias sobre você. E quando você cresce, depois de 7 anos, o seu inconsciente, ele vai se fechando. Porque, ok, já tenho informações aqui sobre mim, então, agora que eu tenho informações sobre mim, agora eu vou passar para outra fase, que é a outra fase da infância, onde você começa a expressar essa identidade que você foi criando, e você também começa a mostrar quem você é. E questionar. Você também começa a questionar as coisas. É uma fase onde é um monte de pergunta, tudo que é perguntar, criança, né? Então, entra depois nessa fase aí de pergunta, de descobrir, de afirmar. Você ainda está absorvendo, tá? Muita coisa, ainda está absorvendo bastante coisa. Até uns 13, 14 anos, você vai estar absorvendo bastante coisa. Mas, assim, que é mais forte mesmo é no 7.
Depois dos 7 anos, isso se fecha, esse portal, né, do inconsciente, e você começa a se expressar. E aí, o que acontece? Durante essa fase, você vai ver como o mundo funciona. E você vai começar a descobrir como que você reage ao mundo, pelo que ele funciona com o material que você tem. O material que já está lá. Mas acessar você não vai mais. Nath, como que eu acesso meu subconsciente para mudar a crença que tem lá? Calma aí, vamos lá. Estava atendendo uma moça que fuma desde os 16 anos. Tá? Imagina que na sua mente você tem aqui um recipiente. Essa explicação aqui é muito incrível, muito boa, e me fez também entender várias coisas. Imagina que você tem aqui o seu recipiente, que é de uma informação na sua mente. Quando ela começou a fumar, lá com 16 anos, imagina que ela tem aqui experiência boa. Aqui, informação, cigarro. Cigarro lá na mente dela. Tem uma caixinha lá na mente dela que dá olha. Aqui, todas as informações que eu tenho sobre cigarro. O que significa cigarro? Até então, ela nunca tinha experimentado cigarro. Até 16 anos, nunca tinha nenhuma experiência. Então, imagina que era um recipiente vazio lá na mente dela. Não tem experiência com isso. E aí, um dia, ela tá numa festinha. E aí, tem umas amigas. E umas meninas lá que ela não tinha muito contato. E ela queria ter contato com essas meninas, que elas eram populares na escola e tudo mais. Aí ela vai se aproximar dessas meninas. Aí essas meninas estão fumando. E oferece para ela ali um trago. Aí ela fuma e se aproxima das meninas. Ela faz amizade. Aqui onde estava vazio, foi colocada uma experiência positiva. Uau, cigarro? Como a mente vai falar, vai pensar aqui, tá? Cara, cigarro me aproximou, me trouxe amigas. Experiência boa. Ah, aí depois, passa um tempinho, tem um cara bonitinho lá, um cara num lugar legal, que ela quer se aproximar, tá meio com vergonha, mas aí o cara vai lá e pede pra ela, você tem um isqueiro? Aí ela dá o isqueiro. Ou mais uma experiência boa relacionada ao cigarro. Aí ela começa a trabalhar, arruma o primeiro emprego. E aí ela tem que trabalhar ali várias horas, né, seguidas. Mas ela fuma, então ela tem pausa do cigarro. Gente, ó, isso aqui que eu tô falando é muito real. Tem gente que fuma para ter esse alívio da pausa pro cigarro. Porque o cigarro, quando a pessoa tá fumando, ela tem aquele respirar, ela respira, ela para e ela presta atenção no cigarro. Então, é como se a pessoa estivesse ali também, ela aprende a acalmar o sistema dessa forma, tá? Então, vou ali fumar um cigarro. Uma experiência boa, ó, fumando trabalho menos, né? Trabalho menos. Então, inclusive, até uma vez um amigo falou assim, para você trabalhar menos é só você ir várias vezes no banheiro. Olha o pensamento, gente. Mas é desse jeito, o cérebro, ele funciona assim, tudo que você faz hoje, por mais que você pense assim, isso só me atrapalha na vida. Não, para sua mente tem alguma vantagem, tá? Existe uma vantagem inconsciente, senão você não faria essa ação. Você não faria. Existe uma vantagem inconsciente. E dentro da hipnose, eu ajudo você a descobrir qual que é essa vantagem inconsciente que você está tendo, mantendo aquele padrão destrutivo. Qual que é a vantagem que o seu corpo está tendo? Quando a gente ressignifica essa vantagem, tudo muda. Então, foram anos e anos dela colocando, enchendo esse recipiente de experiências boas, mais experiências boas relacionadas ao cigarro. Chega um momento que isso aqui está tão sólido lá, que é muito difícil ela tirar todas essas associações. É muita associação que está na mente. Aquilo ali está muito impregnado. É como se ela tivesse uma biblioteca enorme dentro da mente dela, que é só cigarro. Então, o que acontece? Quando a mente se apega a uma experiência, para ela parar de fumar, para a mente é como se ela fosse matar todas aquelas experiências. Então, é por isso que a mente ela fica tão apegada no hábito, mesmo sendo um hábito ruim. Excluir esse hábito é como uma morte para a mente. É como, meu Deus, você vai parar de fumar, isso é minha identidade, isso é quem eu sou. Olha o tanto de associações, olha o tanto que isso está impregnado aqui em nós. Se você tirar isso da gente, você vai estar perdendo um pedaço de você. Quando você tenta isso pelo consciente, é muito difícil, amigas. É muito difícil, porque no consciente, ele não quer sair dessa situação. Ele não quer mudar isso. Então,
que vai acontecer? Quer dizer, desculpa, o consciente, ele não quer mudar isso. Porque para o consciente vai gastar muita energia. E ele quer economia de energia. Nosso consciente, ele quer economia de energia. Tá certo. Tá olhando aqui porque deu uma travadinha aqui. Mas tá do rolê. O inconsciente, o consciente, ele quer economia de energia. Por isso que ele manda muitas coisas lá pro inconsciente. Então, a hipnose, ela te ajuda a abrir o seu inconsciente para você poder mexer lá e mudar, ressignificar todas essas conexões de uma forma muito mais rápida do que se você ficasse tentando pelo consciente, se você ficasse tentando mudar aquele hábito. Por isso que as pessoas às vezes ficam tentando parar de fumar e não conseguem. Porque a força de vontade, ela é esgotável. Você tem um nível ali de força de vontade no começo do dia, no final do dia você não tem mais. Tanto que muitas pessoas, nossa, eu levanto de manhã, vou parar de fumar. Aí, nossa, consigo, não fumo nem um cigarro no café da manhã, tal. Mas, cara, chega à noite, eu tô cansada, trabalhei, já fiz um monte de coisa, eu não consigo ligar meu cigarrinho. Não consigo. Por quê? Porque a força de vontade já foi embora, ela já está cansada. E aí, o inconsciente vai ceder. Vai ceder. Por isso que você manda mensagem pro cara que não te conhece. Porque você já tá cansada, você quer usar a força de vontade, aí você já cansou, aí, ai, meu Deus, não aguento mais, ai, agora ele já mexeu muito comigo, aí ele vai insistir, até que você cede. Porque isso tá meio enraizado em você. E mudar ações é possível, tá? Sem hipnose é possível, mas precisa ter muita persistência, e é preciso ter muita disciplina, e demora, tá? A hipnose, ela abre essa chance de você fazer isso muito mais rápido. Muito mais rápido. Eu já ajudei gente a parar de fumar em 2 semanas. Largou o vício de cigarro de anos em 2 semanas. Com a hipnose. A hipnose, ela abre realmente essa forma de mudança muito, muito boa, porque você entra em um estado ali onde você pode operar, onde você pode movimentar, onde antes não podia. Ok? Então, o que eu gosto de falar? Que não é só uma terapia, é uma transformação completa que acontece. Uma transformação interna. Você realmente fica irreconhecível. É isso que eu trago para as mulheres que eu atendo. Eu quero que você fique irreconhecível. Eu quero que você termine isso aqui, que as pessoas vão ver, as pessoas não vão pisar em você. Eu atendi uma moça, ontem foi ano passado que eu atendi ela. E ela tinha problema, gente, dela não conseguir dizer não. Mas assim, era muito sério. As pessoas pisava nela, e ela não conseguia, mas ela sentia a raiva, sentia o ódio, mas não conseguia dizer. Vocês terem noção, uma vez, ela foi receber um pacote, tá? Do motoboy, né? Não sei, Mercado Livre, o que for. Foi receber o pacote e o cara jogou o pacote. E ela estava no portão, ela estava indo pro portão e ele jogou o pacote. E danificou. Danificou, porque era uma coisa que danificava. E aí, ele estava lá na frente dela e ela não conseguiu olhar para ele e falar para ele levar de volta. Aí ela teve que ir lá no correio depois. E aí eu falei para ela, mas o que você queria ter feito? Ela falou, eu queria ter ido atrás dele e falar assim, não, moço, você zoou o negócio e fazer alguma coisa. Eu queria ter feito isso. Mas eu não consegui fazer. E isso ficou corroendo ela. Ela falou, eu chorei tanto quando eu fui dormir, porque eu fiquei pensando, meu Deus, eu não fui capaz de devolver um pacote. Um negócio que eu estava na razão. Então, a gente teve que fazer um trabalho com ela de retornar aquela cena e fazer ela sentir como que seria se ela tivesse feito o que ela queria ter feito. E ela percebeu que não era tão horrível assim. Com a hipnose, a gente pode imaginar, recriar situações, retornar, encontrar novas faces de quem você é, buscar a sua essência. Isso muda tudo. Ela está realmente irreconhecível. Perdeu alguns amigos, mas ela ganhou uma coisa que é... Gente, não tem preço. Ela ganhou a identidade dela de volta, ela ganhou paz na vida dela. Não, tem do meu lado, quem me ama vai ficar do meu lado.
Eu não sou obrigada a ser maltratada. É isso que ela ganhou. Aqui. Então, eu quero falar para vocês de como que funciona aqui, né? Quero primeiro perguntar aqui se vocês estão curtindo, como que vocês estão achando. Comenta aqui para mim, Raíssa, Bruna, Júlia, Keila. O que vocês estão achando? Vocês acham que faz sentido isso para vocês? Nesse sentido de a gente... Alguém ligou o áudio? Se quiser ligar o áudio também, gente, não tem problema, tá? Pode falar. A gente logo vai encerrar. Que bom que você está curtindo, Rai. Então, o que acontece? Não é só uma terapia. Eu gosto de trabalhar com uma transformação completa. É exatamente por isso que eu trabalho com ciclos de 30 dias. Você não consegue chegar em mim, quero marcar uma sessão com você. Não, porque eu preciso te conhecer com profundidade, tanto que primeiro eu faço ali uma primeira sessão, que é uma sessão que ela... São 5 encontros, né? No caso, 30 dias de 5 encontros. Mas o primeiro encontro é um encontro apenas onde eu quero te conhecer e te ajudar a entender qual que é o meu processo e saber qual que vai ser o destino que eu vou com você. Porque cada pessoa é diferente. Então, é algo feito sob medida. Eu não posso pegar... Às vezes, você tem o mesmo problema. A mesma pessoa aqui que essa moça, por exemplo, tinha um problema de não conseguir dizer não. Aí eu também tenho o mesmo problema, não consigo dizer não. Mas vocês duas são diferentes. Então, para uma é um caminho e para outra é outro caminho. Eu preciso conhecer, sabe? Por mais que seja mais... mas tem hipnoterapeuta, tem gente que cobra sessão avulsa, porque é mais fácil de vender. Só que eu prefiro vender uma transformação completa do que ficar fazendo sessão avulsa. Eu não me aprofundo no caso dessa pessoa e no final essa pessoa não tem o resultado que ela poderia ter. Né? Então, eu prefiro me aprofundar. E o que você recebe nesses 30 dias? Né? Você recebe o encontro inicial de avaliação, que é o que eu falei para vocês, essa introdução. É imensurável, a gente vai conversar, eu vou te conhecer, eu vou permitir que você fale, que você me conte quem você é, como que está a sua vida. Depois a gente vai ter aí 4 encontros, tá? De 2h30. Nossa, mas é muito tempo. Gente, passa muito rápido. Porque tem uma conversa, tem a hipnose, todo o processo de te colocar em estado de transe, saída do transe, teste para entendimento do que foi mudado durante aquele transe. Então, é um processo longo. Eu falo, faz num dia que você está tranquila, porque você vai passar um tempinho comigo. E eu entrego tudo. Não tem esse negócio de, 1 hora acabou, pronto. Não. Muitas vezes ela dá uma estendida. Você recebe também 2 áudios hipnóticos, tá? Personalizados. Esses áudios, eu vendo eles avulsos, que assim, você conversa, se você tiver interesse também no áudio avulso, também a gente pode fazer. Que é o quê? Eu conversar com você também, a gente faz uma chamada, entendo a sua situação, e aí eu crio um áudio para você, personalizado de hipnose. Tem um no YouTube, até tenho 2 no YouTube, se vocês quiserem ver depois, podem ver, para você ver como que é o áudio. Eu coloco uma música de fundo, fica assim, muito gostoso de ouvir, e eu faço ele personalizado para o seu problema, para você trabalhar esse problema na sua mente. Tá? Isso para problemas, eu vejo que assim, funciona muito para problemas um pouquinho mais superficiais. Tipo, eu tenho esse problema aqui, mas não é tão forte. Essa situação aqui, mas eu quero só dar uma lapidada. O áudio é maravilhoso. Então, eu te entrego 2 áudios personalizados para lapidar a transformação que a gente já vai estar fazendo. Eu também, não coloquei aqui, mas eu também faço recomendação de filmes, de livros, de conteúdos que vão te ajudar no seu processo. Porque, gente, eu já li muito e eu já consumi muita coisa. Então, eu não quero que você fique dependente de mim. Tem muito terapeuta, terapeuta, psicólogo, que eles querem que a pessoa fique viciada no trabalho deles. Então, a pessoa nunca melhora, chega lá, desabafa, 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 não tem um resultado, fica anos e anos e anos indo ali e não muda nada. Né? E eu não quero isso. Eu quero que você vá embora mesmo. Eu quero que você melhore e fale, Nath, obrigada. Obrigada, mudei. Está resolvida a minha situação. Muitas vezes a pessoa volta para resolver outro problema, outra coisa. Mas eu quero trazer resultado. Eu não quero que tu fique viciada. E aí a gente tem também um acompanhamento no WhatsApp, onde eu vou estar ali disponível para você 24 horas. 24 horas assim, né? Tô online, vou responder, às vezes demora um pouco para responder, mas para te dar um acompanhamento. Nath, aconteceu tal coisa.
Me ajuda aqui com isso. Ai, Nath, veio esse pensamento, essa reflexão, o que você acha? Então, eu fico disponível também ali no WhatsApp para conversar. É como se você estivesse eu ali como sua melhor amiga durante esses 30 dias. Por isso que é tão transformador, por isso que traz tanto resultado, tá? E aí, eu também tenho um bônus incrível, que é o SOS Ansiedade, que é um e-book onde eu explico o processo da ansiedade. A ansiedade, ela atrapalha muitos processos. Se você tem problema com ansiedade, isso vai ser poderoso para você, sua linda. Porque são 4 áudios também que tem lá dentro. Esses áudios, eles são áudios de quebra de padrão na ansiedade. Então, se você está tendo ali uma crise de ansiedade no momento, você vai colocar o fone, e eu coloquei sons bineurais para ajudar, e uma hipnose de quebra de padrão. É um processo diferente de hipnose, que é para quebrar o padrão de pensamento que a hipnose, que a ansiedade entra, porque a ansiedade é um ciclo. Quem aqui já teve crise de ansiedade sabe como que é. É um pensamento que vai puxando o outro, que vai puxando o outro. Quando você vai ver, você foi por um caminho de muita dor e ansiedade. Então, esse áudio, ele vai quebrar o caminho, vai criar outras sinapses em cima daquilo. Então, é maravilhoso, tá? Esse e-book Essência da Ansiedade. Tem um amigo meu, inclusive, que foi o primeiro que utilizou, e ele tinha, gente, muita ansiedade, e ajudou muito. E depois dele, eu melhorei ainda mais, e passei para várias outras mulheres que também tiveram uma melhora incrível com a ansiedade. Esse valor estimado seria de 1.294, de toda essa entrega que a gente tem aí no ciclo de 30 dias. Mas não é esse valor que vocês podem conseguir hoje, tá? Hoje eu estou fazendo aqui uma condição especial maravilhosa de 12 vezes de 78,60 e 760 reais à vista. Ou, né, 760 reais à vista. Vai ser assim, completo e é muito bom. Comenta aqui o que vocês estão achando. Se para vocês, porque, gente, sinceramente, tudo que eu coloco aqui e tudo que eu ensino é um grande avanço. Eu, sinceramente, eu não economizo quando é algo que se trata do meu crescimento, do meu empoderamento e da minha evolução. Então, isso para mim seria algo que, se lá atrás eu tivesse oportunidade de ter alguém para me trazer isso, para me ouvir, para me trazer essa clareza, eu não desperdiçaria essa oportunidade. Então, eu vou estar disponível para vocês, suas lindas no WhatsApp, me chamem, porque hoje eu vou estar trazendo essa condição, tá? Quem quiser, de vocês que estão aqui, aproveitar essa condição especial, fazer um ciclo de 30 dias comigo, ser essa minha melhor amiga de 30 dias, e eu vou te transformar, eu te garanto, você não vai ser a mesma depois desses 30 dias. As pessoas à sua volta vão perceber isso, não tem como não perceber. Então, deixa eu ver aqui, quem tá falando? As pessoas vão perceber, muito legal, né, gente? E aí, assim que eu finalizar aqui, vocês podem me mandar mensagem, que eu vou deixar o link aqui nos comentários. E se vocês tiverem interesse, todos vocês que estão aqui estão lá no grupo, eu vou mandar lá no grupo também o link, e entrando nesse link vocês conseguem adquirir, e aí eu vou entrar em contato com vocês para a gente iniciar os nossos 30 dias de transformação, tá? E eu quero muito agradecer vocês que estão aqui hoje, de verdade, essa live é muito importante para mim. Eu estou iniciando esse processo de fazer lives, essa é a terceira live que eu faço, e eu fico muito feliz de estar encarando isso, tá? Era algo que um tempo atrás eu tinha medo de congelar. Meu Deus, se eu congelar no meio da live, se eu começar a falar tudo errado, se acontecer isso, e eu conseguir passar tudo que eu queria para vocês, eu consegui trazer todo o conhecimento e ainda até mais para vocês. Fico muito feliz com essa entrega. Muito obrigada a vocês todos que estão aqui, de verdade. Vocês estão aqui, gente, presenciando o início de uma jornada muito maior. Muito maior. Então, muito obrigada a quem está aqui. Quem tiver interesse, me manda uma mensagem, manda lá no grupo. Nath, eu quero aproveitar essa condição especial, porque vai ser um prazer estar com você nesses 30 dias. Tá, suas lindas? Comenta aqui o que vocês acharam antes da gente encerrar. Fala aqui para mim. Ajudei, qual foi o estalo maior? Teve vários, né? Mas eu vou deixar, isso aqui tá gravado, e eu vou disponibilizar lá no grupo também, tá?
Então, suas lindas, gratidão infinita por quem tá aqui, de verdade. Vocês gostaram dessa foto que eu escolhi, gente, dessa mulher com esse... É um leopardo, né? Eu não sei nem o bicho que é. Eu acho que é um leopardo. Gente, que bicho lindo. Ficou linda. Não, é uma pantera. Uma pantera, gente. A meia parte que você falou da Catherine. Sim, nossa, eu fiz muito isso, gente. Eu era obcecada e funcionou, né? Podem julgar os meus métodos, mas não podem falar dos meus resultados. Deu certo, deu certo. Hoje em dia, para mim, ela não seria uma super inspiração, porque, gente, também ela era malvada, né? A bicha era ruim. Mas funcionou, gente. Na época, na minha cabecinha de adolescente lá dos 17 anos, deu super certo. A parte sobre desejar para nossa filha. Que bom, Bruna, que você curtiu essa parte que foi útil para você. Gente, muito obrigada quem esteve aqui. Eu vou estar encerrando agora. Agradeço. E me manda uma mensagem se você quer aproveitar essa condição de hoje, tá bom? Porque é só hoje, tá? Depois de hoje, amanhã vai voltar para o preço normal. Um pouquinho mais que isso. E é isso, essas lindas. Grande beijo para vocês. Explodiu a minha mente. Tchau, tchau. Obrigada por quem participou. Deixa eu parar aqui a gravação.